Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Voltando aqui com mais uma aula, né, acerca do MP do Paraná, voltando aqui agora na parte de direito administrativo. Para você que eventualmente nunca esteve aqui no Desafiando Concursos, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente nessa sua jornada, na sua vida, sua família. Muito prazer, eu sou a professora Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e nós estaremos aqui em mais uma aula falando agora de alguns assuntos muito importantes para a sua prova. Para você que está chegando agora, pessoal, saiba que lá na plataforma do Desafiando Concursos, nós estamos tendo dois materiais. Todos esses materiais que a gente usa aqui em PDF por R$19,90. E nós também colocamos um PDF de simulado por R$5. São 100 questões que vamos colocando de forma gradativa, tá? Lá na plataforma por R$5 para ajudar no crescimento, no desenvolvimento do Desafiando Concursos, beleza? E também quero apresentar para vocês a editora Mizuno, gente. Graças a Deus nós temos parceria com a editora Mizuno. Esse aqui, ó, é o novo livro. Novo assim, já tem um tempinho, tá? Mas na nova lei de licitação. E esse aqui, o último que eles mandaram, Direito Administrativo Jurisprudencial. E agora eles estão mandando para a gente o Direito Constitucional Jurisprudencial. Gente, pensa como é que vai ficar as nossas aulas com esse novo livro. Lá na Mizuno, eles possuem livros, gente, de R$10, R$20. Eu já vi livro, inclusive, de R$5. Gente, é muito barato. Corra lá, dá uma olhadinha, eles vão mandar pra gente o cupom, tá? Eles irão mandar um cupom de desconto. Eles nos mandam esse livro pra gente. Por que eu falo pra gente? Porque o Desafiando Concurso também é vocês. Tá bom, pessoal? Bom, hoje nós vamos começar falando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assuntos muito importantes que eu simplesmente amo. Você que já me conhece, já conhece o Desafiando Concurso, sabe como que eu gosto desse assunto. Bom, teve um aluno que muito sabiamente ele colocou no comentário, gente, algo que eu achei bem legal. Ele falou, nossa, não com essas palavras, né? Mas ele achou bem assim, bem estranho até o fato de ter cobrado também na parte de direito administrativo conceitos que nós estamos vendo lá nas nossas aulas de Estatuto do Servidor. Cargo, função, emprego não, né? Cargo público, falando também sobre agente público. Gente, mas fiquem tranquilos, por quê? Quando a gente fala de Estatuto do Servidor, enfim, é tudo base. Por exemplo, por que eu tenho 3 anos de estágio probatório? Porque o artigo 41 da Constituição me traz 3 anos. Então, os estatutos, em geral, não vão fugir disso. Por que eu falo isso com vocês? Porque hoje, para a honra e glória de Deus, eu trabalho com lei orgânica, eu dou aula de lei orgânica, eu dou aula de estatuto de servidor de diversos municípios, em todos os estados, né? Assim, municípios de todos os estados, e é padrão. Então, esse aluno que colocou esse comentário, fica tranquilo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá agora. Gente, agente público, presta atenção. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Agora é muito sério. Ó, agente público. Beleza? Eu vou ficar olhando aqui para baixo, para o lado, gente, olhando a hora, tá? Agente público. Gente, presta muita atenção. Agente público é gênero. Como assim, Rebeca? Gente, quando eu menciono a palavra agente público, eu não estou querendo dizer que, vamos supor, todo agente público é servidor. Negativo.
todo servidor é agente público, mas eu não posso falar que todo agente público é servidor. Tá entendendo? Por quê? Presta atenção. Agente público é gênero. É como se você falasse assim. Vamos supor, eu vou tentar aqui dar um exemplo para você entender, para a gente poder aqui compreender. Uma coisa é eu falar assim para você: nossa, eu tenho na minha casa um jardim em que eu tenho várias flores. Presta atenção. Uma coisa é eu falar que eu tenho várias flores. Outra coisa é eu virar para você e falar assim: nossa, eu tenho um girassol, eu tenho copo de leite, que é aquela, né? Que ela faz uma pontinha, né? Faz uma pontinha assim bem bonitinha. Olha, eu tenho essa. Tá vendo a diferença? Eu estou conceituando para você as flores que eu tenho no meu jardim. É como se agente público fosse o meu jardim. É gênero. Eu tenho várias flores. Por que eu falo isso? Porque o agente público, olha só, pode ser aqui, agente público é gênero, beleza. Mas, vou fazer diferente aqui. Gênero, todo gênero tem o quê? Espécies. Nossa, que letra feia que eu fiz aqui, né, gente? Não vou ficar, como diz meus pais, como é que fala, gente? Vou ficar fazendo gracinha, não, vou ir direto na letra mesmo. Espécie, esqueci a palavra que meus pais falam. Nós temos o quê? Espécies. Ou seja, quando eu virei para você e falei assim: olha, eu tenho um copo de leite, eu tenho aqui um girassol, eu tenho essa florzinha aqui, florzinha ali, eu já estou trazendo para você as espécies de flores que eu tenho no meu jardim. Olha só, a primeira espécie aqui de agente público, por exemplo, deixa eu mudar a letra aqui para não ficar tudo muito igual, tá? Até mesmo para ficar melhor para a gente diferenciando aqui. Olha só, primeira aqui, espécie, servidor público, por exemplo. Servidor público. Segunda espécie, empregado público. Vou colocar aqui alguns, tá? Empregado público. Terceiro, os honoríficos. Como assim, Rebeca? Por exemplo, aqueles que... mesários, tá? Por exemplo. Quarto, os comissionados. Os cargos em comissão, né? Temporários, por exemplo. Outro, políticos e etc. Beleza? Agora vocês conseguiram ver de uma forma mais exemplificada? Tá vendo? Agente público é amplo, é um gênero. É como se eu falo que é como se eu tivesse uma caixa de bombom, e minha caixa de bombom é um gênero, e os bombons que estão lá dentro são as espécies. Tá entendendo? Sim ou não? Compreendido? Então, é certo eu falar que todo servidor público é agente público. Gente, não liga não, tá? Porque aqui na avenida onde eu moro passa muita moto, tá bom? Então, releve. Faça de conta que não ouvi. Então, olha só. Eu posso falar que todo servidor, que todo empregado público, que todo comissionado é agente público, mas eu não posso falar que todo agente público é servidor. Mas eu posso falar que todo servidor está dentro do conceito de agente público. Por que isso, Rebeca? Porque quando você fala de agente público, você está falando de uma pessoa física, no caso, que presta serviço ao Estado, e as pessoas jurídicas que prestam serviço à administração indireta. E quando você fala, por exemplo, de agente público, olha que legal, vou mudar a cor aqui para diferenciar. Quando você fala de agente público, você pode falar, por exemplo,
remunerado. Opa, tô pulando aqui. Ou não remunerado. Então, o agente público ele pode ser remunerado ou não. Como assim, Rebeca? Remunerado ou não? Os honoríficos. Os mesários não são remunerados. Outro exemplo, estagiários. Você tem muito estagiário na administração que é estágio voluntário. Tá entendendo? Que é estágio voluntário, é aquele estagiário que ele estagia voluntariamente. Seja, se você estiver falando de uma faculdade, por exemplo, seja daquele que precisa cumprir hora, então ele vai lá e faz um estágio, enfim. Então, é voluntário, ele não recebe. Ele não tem recebimento de nada. Pode ser temporário ou permanente. Como assim, Rebeca? Temporário ou permanente? Por exemplo, vamos imaginar, temporário ou permanente? O estagiário, que, por exemplo, ele fica 2 anos. O mesário, que fica ali na época que ele tem que ficar. Os cargos que já são temporários. E os permanentes? São aqueles que... servidor público. Tá entendendo a diferença? E aí, tem algo que eu quero falar para vocês. Isso aqui é muito importante, que inclusive eu vi uma vez, e minha setinha ficou muito feia, eu vi uma vez, sem mentira alguma, gente, sendo cobrado em prova, isso aqui que eu vou passar para vocês. Olha só. Todo cargo tem função. Ponto. Mas nem toda função, vírgula, tem cargo. Rebeca, isso tá meio que é o que é, né? Tá algo meio assim, é que eu posso dizer? Tá meio, né? Olha só, todo cargo tem função. Por que eu falo que todo cargo tem função? Zezinho ocupa um cargo, vamos supor. Zezinho, ele foi lá, prestou o concurso, suou, batalhou e tá lá exercendo seu cargo. Zezinho tá exercendo o quê? Uma função dentro do cargo dele. Mas você concorda comigo que mesmo que aquela pessoa, um exemplo, Maria é uma estagiária, mas Maria tem uma função a cumprir? Olha só, ela tem função, mas ela não tem cargo público, mas ela tem função. Então, todo cargo público tem função. Todo cargo tem função. Mas nem toda função está dentro de um cargo. Maria pode ser uma estagiária, ela tem uma função a cumprir, mas ela não tem cargo. Mas o Zezinho está exercendo uma função dentro de um cargo, por exemplo. Porque ele foi lá, passou no concurso, suou, batalhou e passou. Beleza? Depois tudo isso vai ficando bem assim, você olha e fala, nossa, que tranquilidade. Vai ver, você vai ver, tá? Beleza? Olha só. Qual é o conceito legal que está dentro da lei? Qual é o conceito legal de agente público, de servidor, melhor dizendo? Dentro da Lei 8.112, a Lei 8.112 é que trata dos servidores de uma forma assim bem geral. Eu posso, cadê que eu vou ter? Cadê que eu vou pegar a minha aqui, gente? Um minutinho, tá? Está aqui na minha estante. Ó, deixa eu pegar aqui. Inclusive, a título de, como fala? A título de para vocês
economizar em dinheiro também. Eu sou bem sincera, economizar dinheiro. Lá na livraria do Senado, vocês conseguem comprar legislações por exemplo, R$3, R$6 com frete grátis. Eu comprei esse aqui, ó, já tem um tempinho já. Eu paguei 4. Aí eu não me recordo, mas aqui, ó, Lei 8.112. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Olha lá. Ó, vou abrir aqui para vocês. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. É o que está aí na sua tela. Tá entendendo? Então, para efeitos da lei, o servidor é aquele que está investido em cargo público. Como assim legalmente investido? Porque ele está ocupando aquela função dentro daquele cargo porque ele cumpriu os requisitos da lei. Beleza? Aí você vai me perguntar uma coisa que eu vou super concordar com você. O que é cargo público? Cargo público também, dentro do conceito da Lei 8.112, o cargo público é um conjunto. O que é conjunto, gente? Lembra quando a gente estudava matemática lá na escola? E aí tinha aquela questão de conjunto numérico, e aí o professor fazia um desenho, vários números lá dentro? É um conjunto. Então, o cargo público é um conjunto, é uma junção de atribuições. Então, o que são atribuições? O que eu devo fazer? Qual é a minha atribuição como professora aqui no Desafiando Concursos? Lecionar, colocar os materiais, essa é a minha atribuição. E responsabilidades, porque a partir do momento que lhe é dado uma atribuição, você também tem responsabilidades. Beleza? Previstos numa estrutura organizacional e todas essas atribuições, juntamente com as responsabilidades, elas serão cometidas a quem? Ao Zezinho, a Maria, ao João, ao José, que são servidores públicos, por exemplo, tá? Maravilha. Bom, aqui, né, nós já vimos e conversamos, a nomenclatura agente público, ela é bem ampla. Aí você tem ali abarcando todas as pessoas que têm algum vínculo com o Estado, seja transitoriamente, exemplo, um estagiário, um mesado, um jurado, mesário, um jurado, e sem remuneração. Beleza? Maravilha. Olha só. Que interessante, né? O Código Penal, ele traz lá no seu artigo 327, que é o último artigo que compõe, tá? O capítulo que trata dos crimes contra a administração pública praticados por servidores. É interessante, olha só. O artigo 327 fala que considera-se funcionário público para efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, para efeitos penais, mesmo aquele que é estagiário, aquele que tem um cargo público, ou aquele que é transitório ou sem remuneração, eu equiparo todas essas pessoas a funcionários. Por quê? Porque esse capítulo específico, capítulo 1, ele trata dos crimes cometidos contra a administração praticados por funcionários, por servidores. Só que a pessoa pode pensar assim: eu sou estagiário, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou, como fala? Eu exerço uma função aqui temporária. Tá vendo? Eu não tenho que prestar conta para a administração. Eu não recebo. Eu estou aqui só por 2 anos e vou sair. Negativo. Artigo 327 do Código Penal. Você fez equiparado a funcionário. Tá entendendo? Beleza? Maravilha. Trouxe aqui um mapinha mental da professora Ana Campos, da doutrina, né? Direito Administrativo Facilitado, que eu gosto bastante. Então, o agente público, ele pode ter, então, uma atuação remunerada, não remunerada, tá? E o vínculo pode ser permanente, exemplo, concursado, servidor, ou transitório, ok? Bom, aqui também, né, nós já falamos, empregados públicos, nós já comentamos bastante, né? Olha só, quando a gente fala de
de servidor, de cargo, né? Quem eventualmente já assistiu, eu creio que nós já falamos sobre isso lá nas nossas aulas de estatuto, mas não custa nada relembrarmos aqui rapidamente. Pessoal, dentro da administração pública, existe isso aqui, ó, regimes jurídicos. Dentre eles, nós temos 2. Quais são? Os regimes estatutários e os regimes seletistas, tá? Então, você tem regime estatutário e o regime seletista. O regime estatutário é para aquele que é o quê? Muito bem. Servidor público. Por que servidor público? Porque o servidor público é regido pelo estatuto de servidor. E o seletista? Quem são? É o regime jurídico que trata dos empregados públicos. Ou seja, aqueles que são regidos pela CLT. Beleza? Maravilha? Maravilha. Então, aqui, basicamente, o que eu falei para vocês, lembrando que regime seletista, você não tem estabilidade, para o empregado público você não tem estágio probatório, e o regime para a Previdência, que trata dos empregados públicos, é o Regime Geral de Previdência Social, ou seja, o RPPS. Agora, se você fala de servidor público, todo servidor público tem um regime próprio de previdência social, o que nós chamamos de RPPS. Beleza? Maravilha. Os servidores temporários são aqueles contratados para exercerem funções em caráter temporário. Beleza? Pessoal, bom, deixa eu olhar aqui que já vamos para mais de 20, já estamos em mais de 20 minutos de aula. Eu vou fazer o seguinte. Vou fechar essa aula, que vai para mais ou menos 23, 24 minutos. Fecho essa aula e abro outra. Porque aí eu não... Já repararam, né, que eu não gosto de deixar a aula muito extensa para não cansar vocês. Fecho essa aula, tá? E aí, abro outra depois. Então, essa aula de Direito Administrativo, ela vai sair no dia 3/9. E aí, a outra aula provavelmente sai no dia 4/9. Vamos tentar intensificar um pouco mais os nossos estudos nessa reta. Belezinha? Que Deus te abençoe grandemente. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, pessoal. Tchau, tchau.